Hora de falar sobre Júnior Santos, o atacante do Galo, que negocia com o Corinthians, pode pintar no Santos. Especulação das últimas horas dá conta de que o Peixe entrou na parada e tenta atravessar o Corinthians. Vale a lembrança de que o Santos busca já há algum tempo mais um atacante. O primeiro alvo foi o Rony. Negociações com o Atlético avançaram, mas na última hora o negócio melou. A partir daí, o Santos passou a focar em Michael, do Flamengo. Dá para dizer que as conversas com o rubro-negro estagnaram diante da necessidade de pagamento de uma compensação financeira. Ao tomar conhecimento de que o Corinthians fez proposta ao Atlético para um empréstimo sem custos do Júnior Santos e tendo parte dos vencimentos do Júnior Santos pagos pelo próprio Atlético, o Santos demonstrou interesse. O que eu posso contar para vocês é que até esse momento não houve nenhuma consulta ao staff do jogador. O Edivaldo Ferraz, que é o representante do Júnior Santos, não foi procurado por ninguém do Peixe. E o foco total segue sendo em fechar com o Corinthians. Repercussão extremamente positiva entre torcedores do Corinthians. Em sua grande maioria, a Fiel top e aprova esse tipo de negociação, a contratação do Júnior Santos por empréstimo até o fim da temporada, com 80% dos vencimentos pagos pelo Corinthians, o Galo ficando com outros 20%. O acordo só não foi fechado porque Dorival Júnior ainda não se convenceu. Tenho a impressão de que o Dorival indicou um outro jogador, e enquanto houver esperança em relação a esse outro jogador, o Júnior Santos permanece em stand-by. Resta saber se o mercado vai aceitar essa condição e se não pode aparecer uma outra oferta para o ex-Atlético, ex-botafoguense. Ele chegou a ser artilheiro da Libertadores da América em 2024 pelo Botafogo e se mudou por 8 milhões de euros para o Clube Atlético Mineiro. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos seguir falando aqui do Coringão, né? Vamos começar, né, a falar do Corinthians. Quero começar falando de uma faxina, né, que vai ocorrer na base. Não, faxina é feio esse termo, né? É um projeto do Corinthians em relação à base que acontece, é muito comum no início de temporada. Para você ter uma ideia, o técnico do Sub-20 do Corinthians ficou com 61 jogadores à disposição. E ele não quer trabalhar com 61 jogadores, não tem como. É impossível, até porque o Corinthians ainda vai contratar, vai garimpar no mercado, enfim, tá de olho aí sempre, porque o Corinthians precisa, né, sempre estar contratando na base também, a base que tem feito, né, na gestão do Osmar um excelente trabalho de limpeza, né, aí limpeza sim, porque tinha muita gente lá que não tinha condição de jogar no Corinthians e foi dispensado. Nesse caso, é que os jogadores não agradaram o técnico Dorival Júnior, estouraram a idade, né, e aí não tem como, e ele ficou com, e ali o Sub-20 do Corinthians ficou com mais de 60 jogadores. Por quê? Todos os 08 e 09, né, que é do Sub-16 e do Sub-17, subiram, né, e aí se somaram ao 07 e 08. Então, foi isso que a conta fecha, por isso que deu 61 jogadores. Agora, 24 jogadores estão disponíveis, né, eu acredito que 2 já tiveram seus destinos resolvidos, mas 24 ainda precisam, né, ter os seus destinos resolvidos, tá? O Tomás, lembra o volante, acho que é argentino, né? O Caipira, o Augustinho, o Fernando Vera, acho que são os mais conhecidos, estão à disposição no mercado, seja para uma negociação definitiva ou por um empréstimo, até porque é melhor emprestar, eles têm contrato ainda com o Corinthians, mas não tem mais idade para o Sub-20, o Dorival também não quer aproveitar, o Corinthians tem que fazer alguma coisa com esses jogadores, é normal, então não assustem, tá? Com essa saída aí de mais de 20 jogadores da base do Corinthians, que deve acontecer, né? Faz parte do projeto e dos negócios, deixa o like. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Corinthians eu trouxe ontem, né? Eu quero cravar aqui novamente, o Corinthians vai gastar 5 milhões de reais em reforços nessa janela, tá? Eu já estou entendendo para onde vai parte desses 5 milhões, que eu vou passar para vocês agora. E depois que o Corinthians concluir aí, né, mais 2 contratações, que o Corinthians, né, acredita que pode fechar ainda essa semana, o Corinthians vai ter aí uma sobra aí de 2 milhões. Por quê? Eu já vou entrar no assunto Júnior Santos, tá? O Corinthians e o Atlético Mineiro estão discutindo, né, a transferência do Júnior Santos para o Corinthians por empréstimo de uma temporada. É um jogador que o Atlético Mineiro pagou caro do Botafogo no ano passado, 8 milhões de euros, e o Atlético Mineiro não queria emprestar o Júnior Santos de graça.
o Corinthians fez uma proposta por empréstimo gratuito, pagando metade do salário do jogador. E o Atlético Mineiro, para não tomar nenhum prejuízo, e aí vem a informação exclusiva agora, tá? Aliás, é exclusivo, eu vou soltar a vinheta. Eu vou te falar quanto que o Atlético Mineiro está pedindo pelo jogador, tá? Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! O Atlético Mineiro, assim como o São Paulo, no caso o Alisson, pede 1,5 milhão pelo empréstimo do jogador Júnior Santos, tá? O Corinthians está tentando aí, de forma parcelada, né, pagar esse valor e fechar, né, a contratação do Júnior Santos. Dentro do Corinthians, né, diretoria, comissão técnica, eles estão animados que o negócio pode dar certo, porque o Atlético Mineiro também quer se desfazer do jogador, quer economizar na questão salarial, não é um atleta, né, barato em questão de salário, tem um salário acima de 1 milhão, então o Atlético também quer economizar nesse sentido, já que ele não está nos planos do técnico, né, enfim, e também sofreu com lesões no ano passado e não agradou o time de Belo Horizonte. Então o Corinthians acredita que a negociação está avançando, dentro do Corinthians há uma animação aí, enfim, uma confiança de que o Atlético vai aceitar a proposta que o Corinthians fez de forma parcelada para ficar com o Júnior Santos, ex-atacante do Botafogo e que pertence ao Atlético Mineiro. Comenta aqui embaixo, informação exclusiva, 1,5 milhão, Corinthians aceita pagar, mas quer pagar de forma parcelada. Dedo no like, meu amigo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! E a novela Alisson, hein? Cara, o Alisson entrou num caminho sem volta. Ele quer jogar no Corinthians, lá no São Paulo tá todo mundo insatisfeito com ele, né? Torcida, comissão técnica, dirigentes, porque quando você aceita jogar no rival, né, e ele pediu isso lá dentro, é caminho sem volta. Então no São Paulo, o São Paulo só tá dando uma segurada, pedindo algum valor, enfim, porque não quer perder, mas não tem como mais o seu Alisson voltar atrás, ele tá queimado lá, porque realmente ele quer jogar no Corinthians, está fazendo força, está pedindo, ele quer voltar a trabalhar com o técnico Dorival Júnior. Corinthians fez a primeira proposta, vamos lá recapitular, proposta por troca de jogadores, ofereceu até o Martínez, o São Paulo não quis, sem troca de atletas, o Corinthians ofereceu R$1 milhão pelo empréstimo por 1 ano, o São Paulo não quis, São Paulo fez uma contraproposta, falou, vai, dá 1,5 milhão aí que a gente aceita, o Corinthians falou tudo bem, mas que pagaria a primeira só em janeiro, né, do ano que vem, tá? A partir de janeiro do ano que vem, de 2027. E aí, o Corinthians recebeu a negativa do São Paulo. O São Paulo não quer negociar o Alisson sem receber nenhum real, né, agora em 2026, e receber apenas em 2027. E aí o Corinthians fez, então, uma proposta para pagar de forma parcelada, como quer pagar o Atlético Mineiro, no caso, o Júnior Santos. E aí o São Paulo aceitou conversar. Então, dentro do Corinthians, né, o sentimento é de que avançou, porque o São Paulo aceitou conversar de forma parcelada. Então, o Corinthians vai dar uma grana para o São Paulo agora, vai pagar mais uma grana ainda esse ano e outra em 2027. Assim também no caso do Júnior Santos, tá? Se o São Paulo, né, aceitar, que o São Paulo disse que aceitou as parcelas, né? Mas agora precisa saber se o São Paulo vai aceitar o número de parcelas que o Corinthians vai oferecer em relação ao Alisson. E tem também outras burocracias, que é a questão de gatilhos, essas coisas todas, divisão do salário, tudo isso, né, que envolve uma negociação difícil, inclusive, né, entre dois rivais, tá? Então, informação exclusiva para você, o São Paulo, né, agora, São Paulo recusou a proposta para que o Corinthians pague somente em 2027, mas aceitou um parcelamento do valor que ele pediu de 1,5 milhão para liberar o Alisson por empréstimo. Então, resumindo, as coisas estão avançando, pelo menos a discussão ainda acontece, as negociações vão caminhando entre Corinthians e São Paulo por Alisson, entre Corinthians e Atlético Mineiro por Júnior Santos, claro, respectivamente, né, Alisson e Júnior Santos se transferindo para o clube de Parque São Jorge. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!